Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vem falar de um tema muito top, muito bom mesmo, que é a parábola do bom samaritano. A gente vem entender um pouquinho essa parábola, saber por que Jesus ele traz ela, e você vai perceber que ela vai traçar toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, em poucas palavras, através da boca de Jesus. E vamos lá, para a gente ir logo direto ao ponto. Jesus ele começa a falar dessa parábola, ele diz o seguinte, que havia um viajante que estava vindo de Jerusalém para Jericó. Só aí já tem um simbolismo. Simboliza a queda e o declínio do homem. Por quê? Porque Jerusalém ele tem uma representação para os judeus da presença de Deus, porque ali ficava o templo onde Deus se manifestava para as pessoas. Então tinha uma representação da presença de Deus. Então o que Jesus está querendo dizer? Só nessa primeira frase ele está querendo dizer que aquele viajante representa a humanidade, que veio do declínio da presença de Deus para um lugar de maldição. E por que Jericó é tida como esse lugar de maldição? Porque Josué, alguns milênios atrás, Josué ele lança uma maldição sobre Jericó. Ele diz que aquele que começasse e terminasse de construir seria amaldiçoado. Então Jericó ficou como um lugar de maldição. Por isso Jesus usa essa referência para exemplificar a queda da humanidade. Ele diz o seguinte: olha, aquele viajante está vindo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, a humanidade ela veio da presença de Deus para o lugar de pecado, para o lugar de maldição. E ele continua dizendo, falando sobre a parábola, ele diz o seguinte, que nesse caminho ele encontrou salteadores, que o assaltaram, que bateram nele e que deixaram ele numa situação de quase morto. E também, como aquele viajante simboliza a humanidade, você precisa entender isso, ali também tem outro simbolismo forte. Ali simboliza Satanás e seus demônios, que vêm roubar, matar e destruir. Então aqueles salteadores, eles tentaram matar aquele rapaz, aqueles salteadores roubaram aquele rapaz, tentaram destruir a vida daquele rapaz. Então, Jesus continua concluindo a sua parábola dizendo que estava passando o sacerdote depois do ocorrido. O sacerdote olha para aquele rapaz caído, ou seja, o sacerdote olha para a humanidade caída e simplesmente a ignora. Passa para o outro lado da rua e vai embora. Ele não cuida daquele rapaz. Por que Jesus disse que o sacerdote não cuidou daquele rapaz? Vamos entender. De Adão até Israel existia o sacerdócio. Ou seja, as pessoas se chegavam até Deus através de sacrifícios, cada uma se vestia da função de sacerdote. Não havia ainda uma organização a respeito de como se deveria servir e adorar a Deus. E só que isso não era suficiente para reaproximar depois da queda do homem, depois do declínio do homem, não havia mais como reaproximar. Não, aquela situação de sacerdócio não era o suficiente para fazer esse link novamente com Deus, para trazer essa união novamente, essa comunhão novamente. Então Jesus ele vai dizendo que o sacerdote passou e ignorou. Por que ele ignora? Justamente porque não era o suficiente. Então Jesus também diz que o levita vai passando. Logo em seguida do sacerdote, o levita vai passando. E ele também ignora aquele rapaz que estava caído no chão. E Jesus ele usa o mesmo princípio para falar do sacerdócio levítico. Porque depois do sacerdócio em si, veio o sacerdócio levítico, que era responsável por aproximar o povo de Deus. Por aproximar a humanidade de Deus. Só que isso também não seria perfeito, não era o suficiente, não preenchia os requisitos que Deus queria para haver novamente um elo de comunicação, um elo de comunhão com Deus. Apesar da lei mosaica, apesar dos rituais para encobrir pecados, não era o suficiente. Então Jesus, depois de dizer que passou o sacerdote, que passou o levita, ele diz que está passando ali o bom samaritano. E que aquele samaritano ele se preocupa com aquele rapaz, ele vai lá e cura o rapaz. Ele vai lá e ajuda o rapaz a se curar. Ele derrama sobre ele vinho, derrama sobre ele azeite, leva ele para a hospedaria, aonde ele diz o seguinte: olha, eu vou deixar aqui 2 denários, você fica cuidando dele, e quando eu voltar, eu acerto as contas contigo. Olha o simbolismo. Por que Jesus ele se auto-exemplifica de bom samaritano?
Primeiro nós precisamos entender quem era Samaria. Samaria para os judeus era um lugar de idolatria, era um lugar onde fazia coisas que não agradavam a Deus. Por quê? Porque na época de Salomão, Salomão teve um filho chamado Roboão. Roboão gerou a divisão de Israel. Então Judá teve como capital Jerusalém, ficou como reino norte, e Israel teve capital Samaria, ficou como reino sul. E Samaria dizia que poderia se adorar a Deus lá. E o pessoal de Jerusalém, de Judá, dizia que não, que teria que se adorar a Deus em Jerusalém. Então ficou um conflito entre eles, e os judeus abominavam, porque por causa justamente disso, porque o povo queria adorar lá em Samaria, e eles diziam que o lugar de adoração era lá em Jerusalém. Então ficou essa guerra, esse conflito. E o que Jesus está querendo dizer? Eu sou o rejeitado. O povo de Samaria era rejeitado pelos judeus. E Jesus ali está dizendo, eu sou rejeitado. Eu sou o que vocês estão rejeitando. Eu sou aquele que vocês estão afastando. Eu sou aquele que vocês não querem. Então Jesus ele se auto-exemplifica como um bom samaritano por causa disso, por causa dessa rincha. E por causa da rejeição do povo de Judá com o povo de Samaria. E tem outra questão. Na Bíblia não é dito de onde que vem o bom samaritano. Ela diz que o viajante veio de Jerusalém para Jericó. Mas não diz de onde veio o bom samaritano. Por quê? Porque Jesus ele não faz parte desse declínio da humanidade. Jesus é o único que nasceu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, subiu aos céus sem pecado. Ou seja, ele não participa desse declínio, por isso que não é dito de onde ele vem. Então, Jesus continua dizendo que, olha, eu joguei sobre esse rapaz vinho, o bom samaritano jogou sobre esse rapaz vinho e azeite. Ou seja, ali ele já estava preparando para o que ia acontecer, que era derramar o seu sangue para curar a humanidade, para sarar a humanidade e em seguida enviar o fogo do Espírito Santo para preencher essa cura, para completar essa cura. Então ele chega para o dono da hospedaria, ele traz o viajante até o dono da hospedaria, ou seja, outro simbolismo, ele leva a humanidade até o Espírito Santo. E ele diz o seguinte para o dono da hospedaria, olha, eu estou aqui pagando 2 denários, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu paguei o preço. Eu estou pagando o preço da cura desse rapaz. Eu estou pagando o preço da cura da humanidade. Eu estou pagando o preço para que a humanidade seja curada. Então ele entrega aquele viajante aos cuidados do hospedeiro, do dono da hospedaria e diz, olha, se alguma coisa a mais te custar, quando eu voltar, eu te pagarei. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu estou deixando a humanidade aos teus cuidados, Espírito Santo. Cuida deles. E se isso não for suficiente, quando eu voltar, eu concluo o que precisa ser feito. Ou seja, tu percebe que aí Jesus ele está dizendo que o homem caiu, que passou o sacerdote, não conseguiu trazer a comunhão que precisava com Deus, passou o levita, não conseguiu trazer essa comunhão também que precisava com Deus, então o bom samaritano, ou seja, Jesus Cristo, ele era o único que conseguia trazer de novo esse elo de comunhão com Deus, e ele entrega a humanidade aos cuidados do Espírito Santo, ele entrega o viajante aos cuidados do dono da hospedaria, e isso tem um simbolismo fortíssimo. Jesus ele está dizendo para você que o Espírito Santo ele está aí para cuidar de você. Que o Espírito Santo ele está aí para concluir aquilo que ele começou. Que Jesus começou. Jesus ele derramou o seu sangue sobre nós. E derramou o seu Espírito. E deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Eu não sei como você pode estar nesse momento. Talvez você esteja até feliz. Mas eu quero te dizer o seguinte, o Espírito Santo ele quer completar essa felicidade. Se você estiver triste, o Espírito Santo quer te fazer feliz. O Espírito Santo ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te libertar, quer te transformar. A mesma coisa que o dono da hospedaria estava fazendo com aquele rapaz que estava em situação precária, em situação difícil, quase morto, preparando para quando o bom samaritano voltasse.
A mesma coisa o Espírito Santo está fazendo conosco. Ele está nos preparando a sua igreja para quando Jesus voltar. Por isso eu venho clamar nessa noite para que você tenha mais intimidade, mais comunhão com o Espírito Santo. Ele é maravilhoso, Ele está cuidando de você, sarando suas feridas, curando cada machucado dentro de você. Ele está te orientando, Ele está sendo seu amigo, seu conselheiro. Por isso, tenha intimidade com o Espírito Santo. Clame todos os dias pela presença do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo da maneira mais forte, mais íntegra, mais firme possível. Diga para o Espírito Santo que você quer Ele. Diga para o Espírito Santo que você precisa dEle, que você quer ser curado, porque Ele quer te curar para te levar ao céu. Jesus, Ele vai voltar, mas Ele vai voltar para levar a sua igreja. E você precisa estar curado, e só quem tem o poder de te curar é o Espírito Santo. Jesus iniciou o processo, mas quem vai concluir é o dono da hospedaria, ou seja, o Espírito Santo. Entrega a tua vida para Ele. Faça uma oração hoje e diga para o Espírito Santo o quanto você o quer na sua vida. Diga para Ele que Ele tem liberdade para promover toda a mudança necessária dentro de você. Que Ele tem liberdade para curar e sarar tudo aquilo que precisa ser curado e sarado dentro de você. O Espírito Santo, Ele tá mó afim, cara. Tá afinzão de te levar para o céu, cara. Por isso, pensa nisso, reflete nisso, te entrega cada vez mais ao Espírito Santo, tenha comunhão com Ele e deixa Ele te curar, te sarar, te lavar por inteiro. E quando Jesus voltar, encontrar você totalmente transformado. Era isso que eu queria te dizer nessa noite. Queria pedir ao Senhor Jesus que Ele derrame do Espírito dEle sobre você. Desculpa, que o Espírito Santo possa te encher dos frutos que só Ele tem, te encher da sua presença e que você seja uma bênção onde quer que você vá. Que o Espírito Santo te cure, que o Espírito Santo te lave e te transforme. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.